Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo e assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo à aula de Geografia. Eu sou o professor Gesiel Berg e hoje nós iremos falar sobre a formação do nosso universo, sobre a formação do nosso sistema solar, sobre a formação do nosso planeta. E eu já começo o dia com uma melodia belíssima, uma música sonora aos meus ouvidos. Agora são 9 horas, eu faço esse vídeo às 9 horas e 30 minutos, e acreditem, né, com funk aos meus ouvidos, né? Agradeço aos meus vizinhos aí que tocam funk às 9 horas e 30 minutos da manhã. Maravilhoso, maravilhoso. 9h30 da manhã já tem funk na rua já. Isso é música, é o néctar, é a nata da música, da cultura popular brasileira. Maravilha, maravilha. Né? Tô muito feliz. Bom, gente, falando aqui sobre o nosso sistema, sobre o nosso planeta, né, sobre o nosso sistema solar, a gente precisa retomar que nós demos introdução, início ao que chamamos de geografia física. É a geografia do meio natural, em que nós estudamos todas as dinâmicas naturais, desde do sistema, sistema rochoso, a formação do nosso planeta, a atuação da atmosfera, né, com os gases que envolvem o nosso planeta. Também nós temos a atuação de todos os recursos hídricos, todo o corpo de água que existe e compõe também o nosso planeta. Além de tudo isso, somado a tudo isso, a existência da vida vegetal e animal que compõe a biosfera. Nós vamos tratar desses três, tá? Desses três componentes que formam, os três juntos, colaboram e compõem a biosfera. Beleza, falando aqui de geografia física, falando aqui do sistema natural como um todo, eu inicio essa aula falando de algo já polêmico, que é o surgimento da vida, o surgimento do universo, de uma teoria baseada no caos aleatório. Essa teoria do caos aleatório é mais conhecida como a teoria do Big Bang. Essa teoria ela não tem consonância com muitas doutrinas religiosas, com muitos segmentos religiosos, falando especificamente da maioria, que nosso país majoritariamente é um país cristão. Então, quando falamos da origem do universo, da teoria que é enfatizada pelos meios acadêmicos, colocando como verdade absoluta, nós, que muitas vezes defendemos uma fé, devemos aprender e assimilar todo esse conteúdo, mas isso não faz com que você também abra mão dos seus dogmas e das suas crenças. Nós não temos esse objetivo aqui também, porque eu também tenho as minhas crenças, eu tenho a minha fé. E eu vou apenas aqui apresentar uma teoria, tá? E a gente tem que desassociar também a questão da teoria do que é uma lei física, tá? Do que é uma lei natural. A lei natural é estabelecida e não há como refutar. A teoria do Big Bang, se há polêmica até hoje, é porque ainda há como refutar. É claro que no meio acadêmico há mais pesquisadores realizando pesquisas na área da teoria do Big Bang, né, na teoria do caos aleatório. E do outro lado nós temos a teoria do designer inteligente. Então a teoria do designer inteligente, por mais que possa parecer uma ideia medieval, mas é uma teoria que ainda é estudada em muitas universidades no meio acadêmico, porém só não está em evidência. Né? A teoria do designer inteligente pressupõe a ideia de um criador. E aí nós não estamos falando de crenças, nós estamos falando de uma religião específica, mas
pressupõe a ideia de algo pensado e arquitetado. E aí eles estudam também com base nas regras das leis físicas, sim. Então, ambas as teorias são pautadas e calcadas em argumentos físicos. E uma, assim, é um debate longo, tá? Um debate longo. Então, quando eu vou falar aqui sobre a origem do universo, do nosso planeta, nós vamos falar de escalas de... E vira e volta, eu estou fazendo um vídeo, eu falo e o Google interrompe mandando as respostas, só porque eu estou falando alguma coisa. Vamos lá. Então, o que eu vou falar aqui agora são baseados na teoria do caos aleatório, teoria do Big Bang. Qual que é a teoria? Que cerca de 13 bilhões e meio de anos atrás, ou 14 bilhões de anos atrás, há 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria do universo estava concentrada num único ponto, um ponto menor que esse meu dedo aqui. Toda a matéria do universo estava concentrada na cabeça de uma agulha. Pessoal, imagina isso aqui, ó, cabeça de uma agulha. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Ó, menor que isso aqui. Cabeça de uma agulha. Imaginou? Imaginou? Toda a matéria, então toda a matéria que é composta por Sol, luas, estrelas, todos os planetas, todas as galáxias estava concentrada nisso aqui. É isso mesmo. Na cabeça de uma agulha. A questão é, como que essa matéria se concentrou nesse ponto? Essa é a grande questão. Bom, se ela se concentrou, alguém colocou aquela matéria. Como que surgiu essa matéria? Os cientistas também, para provar a sua teoria, eles criaram laboratórios imensos, né, que é o acelerador de partículas, que fica no centro da Europa, entre França, Suíça, Alemanha. Nesses países, porque na tríplice fronteira que existe entre França, Suíça e Alemanha, então ali tem um grande laboratório, né, com acelerador de partículas, que se eu acelerar, aquilo vai formar as primeiras moléculas, que eles chamam de partícula de Deus. Tá? Essas são as experiências que eles estão fazendo para falar, olha, como que surgiu a primeira molécula. Mas é uma discussão muito filosófica, que a gente parte, que nós chamamos da parte já para a ideia da metafísica, ou seja, algo mais filosófico, né, que sai do campo do concreto. Então, querendo ou não, tanto o criacionismo, né, tanto quanto o Big Bang, o evolucionismo, tem que partir de uma matéria. Quem colocou ali aquela matéria? É um campo, é uma discussão que nunca vai ter fim. Tá? Mas segundo essa teoria, toda a matéria estava concentrada, e quando algo se concentra, fica concentrado, muita coisa junto, dentro do mesmo espaço, né? Imagina você pegar o guarda-roupa, sua mãe arruma o quarto, e você não teve tempo de arrumar o quarto, você pega todas as coisas que estão no chão, no seu quarto, e enfia tudo dentro do guarda-roupa, e você acaba colocando mais coisas que o guarda-roupa ele consegue guardar. Então você coloca um monte de coisa, demais, muita roupa, é muita coberta, sapato, brinquedo. Aquela porta não vai ser, as portas do guarda-roupa não vai segurar aquela, não vai segurar, não vai fechar. Então o que vai acontecer? Ela vai abrir. O que acontece então no universo é que toda essa matéria concentrada em um único ponto, devido à alta pressão, ocorreu a grande explosão. É isso mesmo, a grande explosão, o tal do Big Bang. O Big Bang aconteceu entre 13 bilhões e meio de anos atrás. Nos livros que nós estamos usando, expedições geográficas, arredondaram aí para 14 bilhões. Ou seja, não tem um número preciso, né? Entre 13 bilhões e meio, entre 14 bilhões, é esse período que surgiu a grande explosão. Houve muita matéria, partícula, que foi dissipada para todo o espaço, né? Voando às altíssimas velocidades, e daí surgiram gases. Daí surgiram os gases que formam as luzes, né? E nós vamos ter os primeiros corpos celestes, as estrelas vão sendo formadas,
As estrelas também vão atrair, através do seu campo gravitacional, outras partículas que começam a se solidificar, né, entrando no estado sólido, não mais gasoso. E por fim, nós temos a organização de sistemas estelares formando as galáxias. Então as galáxias, elas se formam através de 13 bilhões, 12, até 10 bilhões de anos atrás, vai formando as galáxias, organizando esses gases, né, essas matérias. E entre essas galáxias surge o nosso Sol. O nosso Sol, ele surge há 8 bilhões de anos atrás. Há 8 bilhões de anos atrás surge o nosso Sol, formado por gás, hélio e hidrogênio. Isso mesmo, gás, hélio e hidrogênio. O hidrogênio que está na água é que está no Sol também. O gás hélio, que muitas vezes enche a bexiguinha para ela ficar em pé, é o que está no Sol. Então é fusão nuclear de gás, hélio e hidrogênio. Uma vez já fizeram um teste. Se eu pegar uma estrela do tamanho do... pegar uma bola de água do tamanho da estrela, o que vai acontecer com o Sol? Né? Simplesmente o Sol vai desestruturar todas as moléculas, vai separar hidrogênio, vai separar o oxigênio, e aí, meu amigo, a estrela vai ficar maior ainda, né? Porque ele vai pegar o hidrogênio e vai servir de combustível para a própria estrela. É interessante, tá? A água, uma estrela de água não existe, não tem como fisicamente explicar uma formação de um corpo d'água do tamanho de uma estrela. Mas supondo, no campo das ideias, quebrando todas as leis da física, imagina uma estrela do mesmo tamanho, uma estrela de água do mesmo tamanho do Sol, direcionando para o Sol. O Sol será capaz de separar o hidrogênio e o oxigênio, e assim o tamanho do Sol irá aumentar ainda mais, tá? O que acontece no Sol é que a fusão nuclear de hidrogênio e de hélio é como se fosse uma bomba atômica todo segundo, a todo momento o Sol está explodindo devido às fusões ou fissão nuclear. Toda hora, não para. Esse é o nosso Sol. A todo momento ele está causando uma explosão nuclear e ele emite a sua radiação a tudo que está em volta. Essa radiação demora 8 minutos e alguns segundos para chegar até o nosso planeta. 8 minutos é o tempo que a radiação, devido à explosão que teve no Sol, essa radiação vai demorar para chegar em nosso planeta. 8 minutos. Beleza? Então, vamos supor, se o Sol um dia apagasse, que também não tem como explicação física ele apagar do nada, mas vamos supor que ele apague do nada, né? E nós demoraria 8 minutos para ficar escuro na Terra. Tranquilo? Bom, o Sol se forma, então ele começa a atrair matérias ao entorno da sua órbita, porque é um corpo gigante, e essas matérias são gases e poeiras. Essas poeiras são meteoritos, meteoros, asteroides, que começam a se chocar e vão formando os primeiros planetas. Os asteroides que vão se chocando, a colisão vai liberando muita energia. Você já pegou duas pedras e começou a lascar uma na outra, saindo faísca? Claro, por causa do oxigênio, por causa dos gases que tem, e favorecem, né, a formação de faíscas e podendo até gerar fogo. Imagina então rochas imensas, meteoros imensos se chocando. A energia que era liberada na colisão desses meteoros era muito grande, fazendo então a fundição dessas rochas. Aí você pergunta, professor, mas no espaço não tem oxigênio, né? Falando hoje, tá? Mas na teoria do Big Bang, vamos lembrar que não havia um vácuo como nós imaginamos agora. Havia atração de muitos gases também. Gases, meteoritos, meteoros, todas essas matérias, esses elementos químicos estavam presentes na órbita do Sol, em torno do Sol. Então era assim impossível a colisão dessas rochas, a fundição dessas rochas. E quando a rocha havia uma energia como se fosse uma grande explosão, havia a fundição, porque quando a rocha ela se aquece em uma altíssima temperatura, ela derrete,
né, acima de 2, 3 mil graus Celsius, essa rocha ela entra em estado líquido pastoso, um estado viscoso. E foi assim que foi formado o nosso planeta, com colisões de rochas formando um planeta viscoso, uma bola viscosa de rocha derretida. Quem assistiu o documentário que eu indiquei, Terra, o Poder do Planeta, vulcões, quem assistiu esse documentário viu a ideia e como é representado isso no aspecto, como isso é representado no nosso planeta, como é representado, eu estou repetindo aqui, não quero ser redundante, como isso é representado na teoria do Big Bang, como foi a formação do nosso planeta. Pessoal, então, para falar de sistema solar, já falei aqui, o Sol ele surgiu há 8 bilhões de anos atrás, depois surge o nosso planeta com essas colisões de rochas, meteoros, meteoritos, asteroides, formando assim há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás surgiu o nosso planeta. Então, eu posso resumir aqui o nosso sistema solar em dois grupos de planetas. Os planetas mais próximos ao Sol, mais próximos ao centro do sistema solar, ele vai sofrer uma densidade maior, vai sofrer um efeito maior da gravidade do sistema solar, formando assim um planeta rochoso, planetas rochosos. Planetas mais próximos ao Sol são planetas rochosos, planetas mais densos, que é o caso do nosso planeta Terra. Então, quando nós passamos a entender o sistema solar, o nosso sistema solar é formado por planeta Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 4 planetas rochosos, os 4 primeiros planetas que formam o nosso sistema solar. Depois do planeta Marte vem um cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides são grandes formações rochosas que marcam a transição dos planetas rochosos para os planetas gasosos. Nesses cinturões de asteroides, há asteroides do tamanho da Lua, por exemplo. Asteroides gigantes, não são asteroides, não é pequenininho. Tem asteroides pequenos e também tem asteroides enormes, gigantes, como um asteroide que é considerado um planeta anão, que é o planeta anão Ceres, e o planeta planeta anão Eris. Eris e Ceres são 2 tipos de planeta anão mais conhecidos que ficam no cinturão de asteroides que separa os 4 planetas rochosos dos outros 4 planetas gasosos. E quais são os outros 4 planetas gasosos? O maior deles, o maior de todos os planetas do nosso sistema solar, é chamado de Júpiter. Júpiter é o nome de um deus romano, tá? Que os romanos baseavam-se na mitologia grega, que foi tudo uma cópia, fez um Ctrl+C, um Ctrl+V da mitologia grega, e a origem do nome Júpiter vem de Zeus-Pater, de Zeus Pater, pai de Zeus. Então fala que Júpiter é pai de Zeus, tá? Mas é o mesmo deus na mitologia grega, que depois vai ser o mesmo equivalente da mitologia romana. Júpiter, então, a origem é de Zeus-Pater, ou Zeus-Pater, e aí ficou Júpiter para nós. Todos os planetas, exceto, é claro, a Terra, todos os planetas foram batizados, ou os astrônomos atribuíram nomes da divindade da mitologia romana ou mitologia grega. Eu fico aí um questionamento do mundo acadêmico, se nós defendemos um sistema de ensino laico, por que então que os nomes dos planetas possuem nomes de mitologia? Mitologia, professor, não tem nada a ver, mitologia, ninguém acredita mesmo. Mitologia, nós atribuímos nomes das mitologias romanas, tá? Claro, nós vamos sempre a falar e atribuir o nome desses planetas, não tem como, só se houver um acordo uma convenção entre os astrônomos e rebatizar o nome desses planetas. Mas vale lembrar, todos eles fazem referência à mitologia do Império Romano, a mitologia romana e a mitologia grega. Júpiter da mitologia romana.
Então é o maior planeta do nosso sistema solar. Contudo, esses planetas, por estar mais distante do Sol, são planetas que possuem uma densidade menor. Pessoal, mas não dá para comparar. Por exemplo, o Júpiter e a Terra. A Terra é um grão perto de Júpiter, né? A Terra é um planeta minúsculo perto de Júpiter. O Júpiter é um grande planeta gasoso, beleza? Então, quando falamos de Júpiter, professor, Júpiter tem superfície, tem crosta? Não, Júpiter tem um núcleo devido à alta pressão que há no interior desse planeta. Então, deduz que nesse planeta o núcleo ele possa ser ele é sólido por causa da condensação desses átomos da matéria que está em volta nesse planeta, mas ele é todo gasoso. Bom, Júpiter tem várias luas, não é uma lua só. Júpiter tem várias luas, e tem luas de Júpiter do tamanho da Terra. Tem luas de Júpiter que são fantásticas, né? Como Ganimedes, como deixa eu lembrar aqui, Europa, entre tantas outras luas. A lua da Europa, por exemplo, é uma lua que é composta por gelo, e embaixo desse gelo há uma grande quantidade de água. Há mais água nessa lua, né, do que na própria Terra. A gente precisa ver se essa água é potável, né? Porque a água, água é vida, água é vida. Pega uma água cheia de varíola lá, cheia de bactéria, vai dar uma varíola nervosa em você, você vai ver se a água é vida, né? Vai ver a sua vida saindo ali aos 45 do segundo tempo, você colocando tudo para fora. Mas há água numa dessas luas. Depois de Júpiter nós temos um dos planetas mais belos, que é o planeta Saturno. O planeta Saturno é aquele planeta que é formado por anéis. Aqueles anéis, na verdade, são asteroides que giram em altíssima velocidade em torno de Saturno, também um outro planeta gasoso. Depois de Saturno, nós temos o planeta Urano. Urano também tem várias luas e também tem anéis, que também são asteroides girando em torno da sua órbita. E por fim, o planeta Netuno. Todos esses gasosos, todos esses na órbita do Sol. Professor, você esqueceu de um planeta? Não, não esqueci não. No passado, quando eu era aluno, estava no lugar de vocês, Plutão era planeta. Pois é, quando eu estava na escola, no 6º ano, antiga 5ª série, Plutão era planeta e nós aprendíamos e decorávamos que Plutão era o 9º planeta do Sistema Solar. A grande diferença de todos os planetas que estavam depois do cinturão de asteroides, que eram planetas gasosos, é que o planeta Plutão era o único planeta rochoso. E de todos os planetas, Plutão era o único que, a partir do momento que os astronautas começaram a observar Plutão, eles não conseguiram observar uma volta completa. Até hoje, Plutão não deu uma volta completa em torno do Sol. Até hoje, olha só. Esse planeta foi descoberto lá nos anos 70, né? Lá na metade do século 20, e até agora não descobriu se Plutão, não percebemos uma volta completa de Plutão em volta do Sistema Solar. E aí começou o questionamento: será que Plutão realmente é um planeta? Né? Porque para ser um planeta tem que orbitar em torno do Sol, né? Independentemente, não pode estar orbitando em torno de um outro planeta, porque se estiver orbitando em torno de outro planeta, é um satélite natural que nós chamamos de Lua. E aí, falei, nossa... E os astrônomos começaram a discussão, começou a observar que os 4 planetas depois do cinturão de asteroides, todos eram gasosos, menos Plutão. E aí começou a perceber que Plutão é menor até mesmo que a extensão territorial da União Soviética. A extensão territorial de Plutão é menor que a extensão territorial da União Soviética. Loucura, né? E a União Soviética, a antiga União Soviética, era maior que Plutão. Que loucura, pessoal. Por fim, eles chegaram a cálculos e, claro, que houve divergências entre os astrônomos, mas aí ratificou e, através de uma convenção, foi acordado, que foi mantido um acordo,
que Plutão seria rebaixado para planeta anão. Então, os alunos que nunca ouviram falar de Plutão ou já ouviram falar de Plutão, então saibam, Plutão já foi planeta, mas hoje Plutão é planeta anão. Foi reclassificado. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Então vamos aqui à lousa. Falei aqui rapidamente sobre o sistema solar. Só vamos ratificar e condensar aqui, eu falando que nem uma matraca. Então só vamos lembrar. O universo surgiu há 13 bilhões e meio ou 14 bilhões de anos atrás. Então aqui foi o universo. Ocorreu assim a grande explosão. A Big Bang. Entendeu, pessoal? Aqui foi a grande explosão, o Big Bang. Alguns teólogos falam assim, quando Deus disse haja luz, imagina que quando houve haja luz, também foi uma grande explosão. 13 ou 14 bilhões de anos atrás. Depois nós temos o surgimento das galáxias, primeiras galáxias, que foi a 14 ou 13 bilhões, né? 13, entre 13 e 12. É tudo números não precisos, vocês estão vendo aí, né? 13 bilhões de anos atrás foram as galáxias. Galáxias é o conjunto de estrelas, tá, pessoal? Tranquilo aí? Né? Aí entramos na formação do nosso sistema solar. O nosso sistema solar foi há 8 bilhões de anos atrás. Foi o sistema solar. E o nosso planeta foi há 4 bilhões e meio ou 4,6, olha só, tá vendo? Foi o nosso planeta Terra. É isso que nós falamos aqui. Bom, agora, para encerrar essa pequena explicação que eu dei para vocês, é que o nosso sistema solar é dividido. É dividido em planetas rochosos, cinturão de asteroides e planetas gasosos. Beleza. Planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, tudo nome de Deus, tá? Menos a Terra aqui, é óbvio. Terra e Marte. Aí nós temos o cinturão de asteroides, que também aqui nós temos alguns planetas anões. Como Ceres e Eros. Aí temos os planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza? E diante de tudo isso, dentre os planetas anões, eu falei do planeta anão, que é Plutão. Voltando aqui, eu vou encerrar essa primeira parte, apenas para vocês entenderem aonde nós nos localizamos no universo, a nossa localização geoespacial, né, a nossa localização no espaço sideral. Então nós temos endereço, nós estamos dentro do universo, o nosso endereço é galáxia Via Láctea, tá? Esqueci de falar aí
A nossa galáxia é a Via Láctea. Professores, põe na lousa aí para mim. É Via Láctea. Dentro da Via Láctea nós vivemos num condomínio chamado Sistema Solar. E nesse condomínio, que é o Sistema Solar, nós vivemos dentro do bloco dos planetas rochosos, antes do cinturão de asteroides, mais próximo ao Sol, e encontramos a nossa casa, que é Planeta Terra. Tá? Planeta Terra. Vamos colocar aqui só para não esquecer. Vira aí, câmera, vira aí. A nossa galáxia, tá? Só para saber aí, é Via Láctea. Professor, isso aí lembra nome de chocolate. É justamente isso. Quando os astrônomos começaram a fazer imagens do espaço e deduzir como? Dedução, tá? Não é que eles viajaram até uma certa distância, porque ninguém saiu do Sistema Solar. O satélite mais longo que saiu do nosso Sistema Solar é o Voyager. E o Voyager ainda está dentro do Sistema Solar. Ultrapassou nenhum satélite, nenhuma coisa que foi do homem enviada para o espaço saiu ainda do Sistema Solar, para vocês terem uma ideia. Então não tem como nós vermos com precisão a nossa galáxia, mas com uma dedução diante de várias estrelas que nós vimos no céu, eles deduziram que a nossa galáxia lembra uma coisa leitosa. Láctea, então, vem de leite mesmo, é isso aí. E lembra algo com leite, por isso que batizaram a nossa galáxia de Via Láctea e não de Via Cafeinada. Forte abraço, Deus os abençoe. Eu ainda acredito que tudo isso foi pensado, planejado e arquitetado, mas eu ensino também a teoria do Big Bang. Encerra, mano. É para encerrar. Eu aperto encerrar e ele encerra.